Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus já esteja com cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E hoje vamos estar dando continuidade à nossa série de estudo da Palavra de Deus sobre o tema do sétimo milênio e a volta de Jesus. E hoje nós já vamos para a parte de número 3 desse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Se você não teve a oportunidade de assistir a primeira parte ou a segunda parte desse estudo, eu vou deixar aqui os links da primeira parte e também da segunda parte aqui na descrição desse vídeo. Então, se você não assistiu nenhuma dessas partes, eu aconselho que você venha começar esse estudo a partir do início, para que você não perda nenhuma informação importante com respeito a este assunto, para que desta forma você venha ter, meu amado, uma maior compreensão, uma maior visão deste tema da Palavra de Deus que é tão importante para a minha vida e para a sua vida. Então, deixado esse recadinho para você, meu amado, vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. Roda a vinheta. Pois bem, meus irmãos, ficou prometido da semana passada que no estudo de hoje nós íamos aprender como funciona a contagem do ano jubileu. Então agora, meus irmãos, antes da gente começar a entender como funcionava o ciclo do ano jubileu, é importante que a gente venha entender o significado literal da palavra jubileu na língua hebraica. A palavra jubileu, meus amados, ela vem do hebraico Yovel, que se refere ao carneiro, cujo chifre foi usado para anunciar o ano festivo. Há comentaristas que oferecem mais uma explicação, e eles dizem que o Yovel vem do verbo hebraico que significa trazer de volta, pois os escravos eles voltavam a seu estado anterior de liberdade, não sendo mais servos de homens, e sim apenas do Criador de todas as coisas. E os terrenos, meus irmãos, eles também voltavam aos proprietários originais. E além da contagem do ano de Shemitah, que era contado de 7 anos em 7 anos, existia também a contagem do Yovel, ou seja, do ano jubileu, que ocorria, meus amados, a cada 50 anos. No ano seguinte ao término de 7 anos sabáticos. A proposta do ano jubileu, meus irmãos, como nós já aprendemos, é a realização exponenciada de 7 vezes 7 anos sabáticos. E é aqui que nós começamos a entender a contagem do ano jubileu. E isto era seguido, meus amados, a lógica de 7 vezes 7, que é igual a 49. Já o ano seguinte, isto é, o ano 50º, como nós veremos lá em Levítico capítulo 25, a partir do versículo 8 em diante, era este ano que deveria soar o toque do shofar, o toque da trombeta. E ainda mais, meus irmãos, porque era neste ano, como nós já vimos, que devia acontecer um amplo processo de transformações e libertações. Em Levítico capítulo 25, desde o versículo 8 até o versículo 55, meus amados, ali nós temos a descrição do que é o ano jubileu, de como funcionava o ano jubileu. E a gente pode dividir todo este capítulo em 4 sessões. Por exemplo, de Levítico capítulo 25, dos versículos 1 até o versículo 7, é nos falado ali sobre o descanso da terra, o ano sabático. Já na parte de número 2, que vai do versículo 8 até o versículo 34, nós temos aí uma reintegração da posse da terra, onde as pessoas elas recuperavam a sua possessão original. Já dos versículos 35 até o versículo 38, nós temos a terceira parte deste capítulo, que vai tratar da proibição da cobrança de juros. E dos versículos 39 até o versículo 55,
o capítulo vai tratar, meus amados, da libertação ou resgate de escravos. Então aí nós temos a quarta parte deste capítulo. Então a primeira parte seria o descanso da terra. A segunda parte seria a reintegração da posse da terra. A terceira parte é a proibição da cobrança de juros. E a quarta parte seria a libertação ou resgate de escravos. E é daí que nós tiramos o maior significado do ano jubileu. Pois qualquer festa, meus amados, que girava em torno do santuário da terra, essas festas, estas cerimônias, elas apontavam para o ministério de Jesus, que seria uma obra para nos libertar do pecado, nos libertar da escravidão do pecado. E quando Jesus, meus amados, ele voltar pela sua segunda vez a esta terra, ele nos trará descanso, meus irmãos, das nossas obras. A Bíblia nos diz que nós reinaremos com o Senhor nos céus durante 1000 anos sabáticos. Jesus também ele vai reintegrar a nossa posse original, que é o lindo Éden, meus amados, ao qual o homem havia perdido, a partir do momento que ele desobedeceu a ordem do Senhor, a lei de Deus. E não haverá mais, meus amados, a cobrança de juros. Tudo vai estar devidamente pago, meus amados. E é neste momento que acontecerá a nossa libertação, a nossa salvação. Nós que éramos escravos do pecado, agora finalmente seremos libertos através do poder do sangue de Jesus. E também seremos libertados deste cativeiro babilônico, deste mundo que já está corrompido pelo pecado. Jesus, no momento da sua segunda vinda, ele nos tirará desta terra e nos levará para as mansões celestiais. Mas todo este significado, meus irmãos, nós já aprendemos no estudo passado. Agora, tendo isso em mente, meus irmãos, agora a gente vai começar de fato a entender como funciona a contagem do ano jubileu. E esta eu considero uma das partes mais importantes desse estudo, pois é aqui que muitos pecam, meus irmãos. A maioria das pessoas que estão gravando vídeos no YouTube para explicar sobre a contagem do ano jubileu, meus amados, infelizmente estão contando o ciclo do ano jubileu de uma forma errada, de uma forma antibíblica. E é por isso que é o meu dever, aqui dentro do canal Revelaction, mostrar para você como funciona o verdadeiro ciclo do ano jubileu. Ciclo este que está baseado no ano sabático. Então agora eu já te convido a abrir sua Bíblia em Levítico capítulo 25. Nós iremos começar a nossa leitura a partir do versículo 1, onde aqui nós lemos: Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Levítico capítulo 25, versos 1 a 7. E meu amado, se você for novo aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Então perceba, meus irmãos, antes do Senhor começar a contagem do ciclo do ano jubileu, a partir do versículo 8, perceba que dos versículos 1 até o versículo 7
é aqui nos apresentado a semana de anos, o sábado anual, onde o Senhor deixa muito claro aqui no versículo 3 e 4 que durante 6 anos se poderia fazer a semeadura do campo, e isso durante 6 anos. Mas quando chegasse no 7º ano, de acordo com o versículo 4 de Levítico 25, a terra deveria descansar. Seria um sábado anual, onde o homem não poderia semear e nem podar a sua vinha, nos mostrando que assim como Deus, meus amados, Ele tem uma semana de dias literais, dias de 24 horas, este mesmo Deus, Ele também tem uma semana de anos. E assim como Ele não quebra o seu ciclo semanal de dias literais, Deus também não pode quebrar o seu ciclo semanal de anos, um dia representando um ano. E por que eu estou enfatizando isso para vocês? É porque, meus irmãos, muitos que vão calcular o ciclo do ano jubileu, essas pessoas, infelizmente, elas pecam no cálculo do ano jubileu, pois elas acabam transgredindo o sábado do Senhor. Elas acabam tirando o sábado de Deus do seu lugar. E isto não pode acontecer. E agora que nós temos isso em mente, meus irmãos, agora nós vamos ler o versículo 8, onde a palavra do Senhor agora vai nos apresentar como era a contagem do ano jubileu. O versículo 8 nos diz: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, de acordo com o versículo 8, meus amados, deveria ser contado 7 semanas de anos, um dia representando um ano. Ora, se uma semana tem 7 dias, 7 vezes 7 é igual a 49. Então, no caso, 7 semanas seria igual a 49 dias. Mas como os dias aqui estão representando anos, então nós temos um total de 49 anos. É por isso que o versículo 8 diz: de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, meus amados, aqui é deixado muito claro. Deus, primeiramente, Ele apresenta a semana de anos, do versículo 1 até o versículo 7, e agora, através desta semana de anos, que não pode ser quebrado este ciclo, é a partir desta semana que Deus ele faz a contagem para o ano jubileu. E para isso, o Senhor ele contava 7 semanas de anos, que seria o equivalente a um período de 49 anos. Então, isto significa, meus irmãos, que o ano 49º, ou o ano 49, cairia exatamente em um sábado, que neste caso seria um sábado anual, pois nós temos que lembrar que um dia está representando um ano. E aqui no versículo 9, meus amados, veja o que a palavra do Senhor nos diz: então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Versículo 10. E santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Então, meus amados, veja aqui que depois que o povo de Israel contasse um ciclo de 49 anos, isto os levaria até o ano 50, o ano 50º. E o que é que deveria ocorrer neste ano 50º? Era exatamente neste ano, no 7º mês, que era o mês de Tisri, no 10º dia do 7º mês, onde acontecia o Yom Kippur, que era um dia de juízo para a nação judaica, o dia da expiação. Neste mesmo dia deveria ser tocada a trombeta vibrante. E esta trombeta, meus amados, ela era tocada
para anunciar liberdade na terra a todos os seus moradores, pois aquele era o ano jubileu, e cada um devia tornar para a sua família, para a sua possessão original. Então aqui se percebe claramente, meus amados, que esta festa, o Yom Kippur, o dia da expiação, quando acontecia ali a purificação do santuário, era uma festa que estava totalmente ligada ao ano de libertação, ao grande ano de libertação que era o ano jubileu. E alguns acreditam, meus amados, que o toque dessa trombeta, que acontecia exatamente no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o toque dessa trombeta ainda acontecia dentro do ano 49º. Só que este pensamento está totalmente errado, meus amados, pois isso contradiz a própria palavra jubileu, que vem do termo, como nós já aprendemos, o termo hebraico ali que significa literalmente o chifre de carneiro. E era deste chifre de carneiro que era feito um instrumento de sopro, o berrante, o shofar. Logo, a palavra jubileu poderia significar literalmente o toque do shofar, o toque da trombeta, nos mostrando que era exatamente no ano 50º e não no ano 49º em que esta trombeta deveria soar. Porque se a trombeta ela soasse ainda dentro do ano 49º, então a liberdade na terra seria proclamada não no ano 50º, mas sim dentro do ano 49º. Mas a palavra de Deus é muito clara em dizer aqui no versículo 10: e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. E esta ordem de Deus, meus amados, ela vinha logo em seguida ao toque do shofar, o toque da trombeta, significando que quando chegava o ano 50º, no primeiro mês ainda não era proclamado liberdade na terra, nem no segundo mês deste ano, nem no terceiro, nem no quarto mês, nem no quinto mês, nem no sexto mês, mas apenas no 7º mês, que era o 10º dia do 7º mês. Era aí que era declarado a liberdade na terra a todos os moradores. E isto acontecia exatamente no dia da purificação do santuário da terra, que era conhecido como um dia de juízo para a nação judaica. Agora o que nós precisamos entender, meus amados, é que se o ano 49º ele cai exatamente em um sábado anual, como é nos mostrado aí na imagem a seguir, isto significa, meus amados, que o ano 50º ele cai exatamente em um domingo anual, exatamente no primeiro dia da semana. Se a gente colocar estes 50 dias dentro de um calendário, você vai ver claramente que o 7º dia, o 14º dia, o 21º dia, o 28º, o 35º, o 42º e o 49º cai em um sábado anual. Mas o ano 50º, dentro do calendário, ele cai exatamente no primeiro dia da semana. E é exatamente aqui, meus amados, que todo mundo erra, todo mundo peca quando vai calcular o ano jubileu, ou vai contar o ano jubileu, pois a maioria das pessoas conta o ciclo do ano jubileu como sendo de 50 mais 50 mais 50, mas de acordo com a palavra de Deus, o ciclo não se conta de 50 mais 50, mas sim de 49 mais 49 e assim por diante. Pois nós temos que se lembrar que Deus ele não pode quebrar o seu ciclo semanal, tanto de dias literais, dias de 24 horas, quanto dias representando anos. Deus ele é fiel ao seu sábado. Isso nos mostra, meus amados, que o ano jubileu ele sempre deveria cair após ao 49º ano. E nós já sabemos que o 49º ano é o 7º sábado anual. E se o ano 49º é um sábado anual, meus amados, o ano que vem logo em seguida precisa ser obrigatoriamente um domingo anual, um primeiro dia da semana. E isto nos mostra que
ao mesmo tempo que o ano jubileu, ele marca o final de um ciclo, meus amados, de 50 anos, ao mesmo tempo ele também já marca o início de um novo ciclo, pois o ano jubileu, ele sempre deveria cair em um domingo anual, em um primeiro dia da semana. E quando nós contamos o ciclo do ano jubileu de 50 mais 50, meus amados, a semana de anos ela é quebrada automaticamente. O sábado ele é tirado do seu lugar. E isso não pode acontecer, pois Deus ele não transgride o seu sábado, meus irmãos. A semana ela permanece ali fixa, como uma régua, marcando ali um limite que serve para a contagem do ano jubileu. Pois a Bíblia é muito clara em dizer que depois que se passassem 7 semanas de anos, 49 anos, logo após ao 49º, que era o 7º sábado anual, logo depois deste sábado, já viria o ano 50º, que deveria cair exatamente num domingo anual, que se seguiria exatamente após ao sábado anual. Se o conteúdo deste vídeo estiver abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. E existe uma festa, meus amados, do santuário que nos ajuda a entender melhor essa contagem do ano jubileu, pois nessa festa os dias são contados de forma literal. E esta festa, meus irmãos, é a festa de Pentecostes. Como o próprio nome já diz, Pentecostes, a palavra penta significa literalmente o número 5. Então aqui nós temos um ciclo de 50 dias, mas sem quebrar o 7º dia. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Levítico capítulo 23 e lermos os versículos 15 e 16, veja o que a palavra do Senhor nos diz: Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Versículo 16. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então perceba aqui, meus irmãos, que a contagem para o ciclo da festa de Pentecostes deveria ser contado 7 semanas inteiras, a partir exatamente do dia imediato ao sábado, que era o mesmo dia que acontecia a festa das primícias, onde o molho da oferta era movida pelo sacerdote. E qual era este dia, meus irmãos? Era exatamente o primeiro dia da semana. Então, a partir do primeiro dia da semana, de acordo aqui com o versículo 15, deveria ser contado 7 semanas inteiras. Nós já sabemos que 7 semanas inteiras é o que vale a um período de 49 dias. E de acordo com o versículo 16, olha o que a palavra do Senhor aqui nos diz: até ao dia imediato ao 7º sábado, que neste caso aqui, o 7º sábado seria equivalente ao dia 49º, a partir do dia 50º, que seria um primeiro dia da semana, que era o dia imediato ao 7º sábado, que era o dia 49º, deveria se contar agora 50 dias. Então traria-se uma nova oferta de manjares ao Senhor. É a mesma coisa da contagem do ano jubileu. Então perceba que a Bíblia é muito clara em dizer que isto acontecia exatamente no primeiro dia da semana, em um domingo. O versículo 16 é muito claro. Ele diz claramente: até ao dia imediato ao 7º sábado. Qual é o dia que vem imediatamente depois do sábado? É o primeiro dia da semana. E era a partir do primeiro dia da semana que deveria se contar 50 dias. Ora, se eu estou no primeiro dia da semana e eu começo uma contagem de 50 dias,
Logo, o 50º dia será um outro domingo, será um outro primeiro dia da semana. Isso me levará exatamente a um outro primeiro dia da semana. Então perceba, meus irmãos, que Deus aqui ele faz a contagem de dias sem quebrar a sua semana, que neste caso aqui é uma semana de dias literais de 24 horas. Então nós percebemos aqui claramente que o Senhor contava através do ciclo de 49 mais 49 mais 49, pois este é o único ciclo que mantém o sábado no seu lugar, onde o sábado ele não é quebrado. E veja, meus irmãos, que este ciclo aqui da festa de Pentecostes é igual ao ciclo do ano jubileu, com uma única diferença, pois aqui na festa de Pentecostes, os dias são dias literais de 24 horas. Já na festa do ano jubileu, os dias ali estão representando anos literais. Então a Bíblia não deixa nenhuma dúvida, meus amados. Assim como Deus ele não quebra o seu ciclo semanal de dias literais de 24 horas, o Senhor ele também não quebra o seu ciclo semanal de anos. O ano jubileu deveria ser contado de 49 mais 49 e assim por diante, não de 50 em 50, porque se fosse contado de 50 mais 50, o sábado seria quebrado, o ciclo semanal não seria mantido. E nós sabemos que o Senhor ele é extremamente fiel ao seu sábado, pois o sábado, meus amados, é o selo do Deus vivo. E mais uma prova para você, meus amados, que o ciclo do ano jubileu, ele tinha que ser contado de 49 mais 49, é a própria profecia das 70 semanas, que são apresentadas lá em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, onde o Senhor nos diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então aqui é revelado para nós a profecia das 70 semanas. Perceba que aqui nós temos um ciclo de 70 semanas. Como nós já sabemos que uma semana tem 7 dias, se nós multiplicarmos 70 vezes 7, 70 semanas aqui, meus irmãos, seria igual a um período de 490 dias. E nós sabemos aqui, meus amados, que estes dias, aqui na profecia das 70 semanas, são dias representando anos. É a mesma coisa do ano jubileu. Então aqui nós temos 70 semanas de anos. Se são 70 semanas de anos, então aqui nós temos um período equivalente a 490 anos. E 490 anos, meus amados, equivale a um período de 10 jubileus. Pois se eu multiplicar 49 vezes 10 é igual a 490. Então isto significa que a profecia das 70 semanas, elas estão divididas em 10 ciclos de jubileu. E por que o Senhor ele dividiu a profecia das 70 semanas em 10 ciclos de jubileu? Ele dividiu desta forma, meus amados, pois a profecia das 70 semanas estavam apontando para o maior ano de libertação da história da humanidade, que seria o ano em que Jesus deveria morrer por cada um de nós. Como diz aqui o versículo 27 de Daniel capítulo 9, onde falando a respeito do Messias, a palavra do Senhor aqui nos diz: E ele quem? O Messias, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então perceba que aqui está falando claramente do maior ano jubileu da história da humanidade até aos dias de hoje.
que é exatamente o ano da morte e ressurreição do nosso Cristo, do nosso Deus. E é exatamente por isso que a profecia das 70 semanas, elas estão divididas em 10 ciclos de jubileu. E perceba claramente que estes ciclos não são ciclos de 50 mais 50 mais 50, mas sim 49 mais 49 mais 49. O Senhor, Ele não quebra o seu ciclo semanal, nem de dias literais de 24 horas e nem dias representando anos. Os que tentam defender o ciclo de 50 mais 50, meus amados, que contradiz totalmente a palavra de Deus, são pessoas que se baseiam em Gênesis capítulo 6, o versículo 3, onde fala que o Espírito do Senhor, Ele não agiria para sempre no homem, pois este era carnal, e seus dias deveriam durar apenas 120 anos. E as pessoas pegam estes 120 anos e colocam como se fosse ali igual a um período de 120 jubileus, só que se contando com um ciclo de 50, levando assim a um total de 6.000 anos. E infelizmente, meus amados, quem faz isso com a Escritura está sendo infelizmente um falso profeta, ensinando mentira para as pessoas. No número 120, realmente existe um ciclo, mas este ciclo, meus amados, não tem nada a ver com o ano jubileu. O próprio número 120, ele está dividido em 3 ciclos de 40. Então, o ciclo que este número nos revela não é o ciclo do ano jubileu, que é contado de 49 mais 49, mas sim o ciclo de 40 mais 40 mais 40, dando assim um total de 120. E aí você tem um número espiritual, pois o número 40, na palavra de Deus, é sinônimo de angústia, é sinônimo de deserto, é sinônimo de sofrimento. E aqueles, meus amados, que aceitam essas falácias, essas mentiras que são pregadas usando a própria palavra de Deus, infelizmente são pessoas, meus amados, que não estudam de forma séria e profunda a palavra do Senhor. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida. O ciclo do ano jubileu, ele era contado sem quebrar o sábado. O sábado não pode ser transgredido. Deus, ele é fiel ao seu ciclo semanal, tanto de dias literais de 24 horas, quanto dias representando anos. Quem aceita esses tipos de mentira, meus amados, que é pregada por esses falsos profetas, infelizmente estão indo contra a revelação de Deus, dada na própria profecia das 70 semanas, que estavam divididas ali em 10 ciclos de jubileu, de 49 mais 49, nos mostrando que esta profecia nos levaria ao maior jubileu de todos os tempos, que é o ano da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então é isso, meus amados, vamos ficando por aqui com mais um estudo da Palavra de Deus, aqui dentro do canal Revelaction. O estudo de hoje foi apenas para a gente dedicar tempo, para que nós pudéssemos realmente entender como funcionava a contagem do ano jubileu, pois isto vai ser de extrema importância, meus irmãos, para o próximo estudo da Palavra de Deus sobre o 7º milênio, pois no próximo estudo nós já iremos começar a falar um pouquinho sobre a cronologia bíblica. Nós já vamos começar a contagem de ano, desde ali da criação do primeiro homem, que é Adão, até os dias em que nós estamos vivendo, para saber se de fato nós já estamos vivendo dentro do 7º milênio ou não. Isto quem vai nos dizer, meus amados, é a própria palavra do Senhor. Não é o homem, não é o irmão Ramon, é a própria palavra de Deus. Então eu aguardo você, meus amados, no estudo parte 4, sobre este assunto do 7º milênio e a volta de Jesus. E para que eu saiba que você chegou até aqui nesse vídeo, meu irmão, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: toque do chofar. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo
entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui nesse vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias do livro do Apocalipse verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu amado, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.